Abram a palavra de Deus em João, Evangelho segundo João, no capítulo 3. Eu vou ler até o versículo 21. João 3, de 1 a 21. Diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus: tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas não me credes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito de Deus. O julgamento é este: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Eu quero, nestes minutos que temos para a meditação, destacar aqui algumas coisas que chamam muito a minha atenção. A passagem já foi usada muitas vezes por muitos pregadores, eu já usei esta passagem em muitas ocasiões. Mas hoje eu quero pensar com os irmãos, ainda que coisas conhecidas, mas o Espírito Santo pode renová-las no nosso coração. Pelo que eu vejo aqui em Nicodemos, este homem que foi procurar o Senhor Jesus Cristo para uma conversa com ele. E diante do registro bíblico, eu coloquei como tema um homem que ficou profundamente surpreso. Eu penso que ele jamais imaginou que recebesse a palavra que ele recebeu
naquela noite. E por falar em noite, dizem que ele deve ter ido à noite, porque era uma maneira mais discreta de não chamar atenção. Mas eu penso que o Senhor Jesus Cristo não perdeu a oportunidade. Isso não está fazendo parte da nossa meditação, mas eu saliento isto. Ele não perdeu a oportunidade para dizer o que ele disse aí nos versículos finais. No 19 ele disse assim, o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Era noite, não havia luz elétrica, estava com aquela iluminação da época, Jesus Cristo ali, conversando com o Nicodemos ouvindo de Jesus, e o Senhor Jesus disse que os homens amaram mais as trevas do que a luz. Eu penso que fazendo uma comparação desta noite comum, física, com a noite do pecado. Depois no 20 ele diz assim, pois todo aquele que pratica o mal, aborrece a luz, e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Estão observando a conotação feita? No 21, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Lá fora tudo escuro. O Senhor Jesus Cristo, hoje sabemos, Ele é a verdadeira luz. Um homem que estava com o seu coração em trevas, naquela noite, esteve com a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas eu quero pensar com os irmãos nisto aqui. Se eu dou como o tema, um homem profundamente surpreso, eu estou vendo aqui alguns versículos que mostram a admiração de Nicodemos com os esclarecimentos de Jesus. Ele ficou admirado com aquilo. E em primeiro lugar, meus caríssimos, eu coloco aqui uma afirmação que causa espanto em religiosos. Uma afirmação que causa espanto, surpresa em pessoas religiosas. Vejam comigo o verso 7. Jesus disse, não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. Jesus viu que ele estava admirado. Jesus percebeu que ele estava surpreso. Jesus notou que ele estava perplexo. Meus prezados irmãos, eu tenho observado na minha vida ministerial que não é difícil pregar o evangelho para uma pessoa de vida errada. A gente tem muito argumento, não é assim? Então, uma vida suja, impura, totalmente contrária aos planos de Deus, não é difícil. Porque tudo que a gente vai falando, a pessoa, admitindo ou não, ela sabe a diferença entre luz e trevas, entre pecado e santidade. Mas falar de Jesus para gente de igreja, aí é difícil. Falar de Jesus para gente que estuda a Bíblia, mostrar esta necessidade que causa espanto. Necessário vos é nascer de novo. Falar isso para gente de igreja. Gente familiarizada às coisas de Deus, não é fácil. Nicodemos era um homem religioso. A palavra diz que ele era fariseu. Fariseu. Ele era membro da maior igreja da época. Os fariseus tinham uma vida
que chegava a extremos. Se preocupavam com detalhes na vida religiosa. E, na verdade, eles até acrescentaram coisas além daquelas que o Senhor Deus apresentou. E Nicodemos era religioso. Eu penso que se o Senhor Jesus Cristo tivesse dito para Nicodemos, Nicodemos, todos os gentios precisam nascer de novo. Para ele era fácil entender isso. Gentio é gente que não pertencia à raça de Abraão, não fazia parte da família de Abraão, não era judeu, não estava com muito relacionamento ou nenhum relacionamento com a lei de Moisés. Se Jesus tivesse dito, Nicodemos, os lá de fora, aqueles que não fazem parte do povo escolhido, do povo judeu, essa nação diferente, eles precisam nascer de novo. Mas para um religioso, para um homem de igreja, para um homem que conhecia a lei que Moisés apresentou, ouvir isto, importa-vos nascer de novo. Aí foi duro demais. Foi duro. É comum, quando um pregador recebe um convite para vir à igreja, entregar uma mensagem, é comum ele perguntar assim, é um culto evangelístico? Porque ele vai preparar uma mensagem evangelística. Ou é para eu falar para membros da igreja? Aí ele vai preparar uma mensagem mais de santificação, não é assim? E quantas vezes os cultos para pessoas da igreja é que as mensagens precisam ser evangelísticas? Porque tem gente precisando nascer de novo. Tem gente precisando desta palavra. O moço rico, apresentado aqui nas páginas sagradas, ele foi a Jesus e disse, bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? O Senhor Jesus Cristo, depois de conversar um pouco com ele, falou dos mandamentos. Ele disse, tudo isto tenho observado. O que me falta ainda? Então a pessoa familiarizada com os mandamentos. Nada era novo, nada era estranho para ele. Mas faltava o novo nascimento. Faltava nascer de novo. O apóstolo Paulo, os irmãos sabem muito bem, da religiosidade daquele homem. Ele chegou a dizer, meus irmãos, que segundo a lei, ele era irrepreensível. Ele disse isso na cartinha aos Filipenses. Ele era irrepreensível. Ele foi circuncidado ao 8º dia, ou seja, na nossa época. Ele foi batizado na infância, que hoje o batismo toma o lugar da circuncisão. Foi circuncidado ao 8º dia. Ele era da linhagem de Israel. Ele pertencia à tribo de Benjamim. Ele era hebreu de hebreus. Mas não tinha nascido de novo. Cheio de rótulos, mas não tinha a experiência do novo nascimento. Rafael, eu preciso dizer sempre, como eu louvo a Deus quando uma pessoa se declara de Jesus Cristo. Não é da igreja, ainda que assuma um compromisso com a igreja local, mas não é da igreja, porque nós temos aqui, eu estou citando religiosos, sem o novo nascimento. Eu fui durante muito tempo um religioso sem o novo nascimento. Eu digo isso com muita facilidade e autoridade, porque eu sei o que é ser de igreja sem novo nascimento. Eu já disse aqui, eu vou repetir. Eu sei o que é ser professor de escola dominical sem o novo nascimento, porque eu era professor de escola dominical. Eu era professor de Bíblia.
sem o novo nascimento. Isaías, o profeta, ele morava na igreja, não tem ninguém aqui que mora na igreja. Ele morava na igreja, ele estava do lado do homem mais importante ali, que era o sacerdote Eli. Ele aprendia do sacerdote Eli. Ele que acendia as luzes da igreja, não eram luzes elétricas. Ele é que acendia as luzes, os lampiões da igreja. Ele que deixava tudo preparado. E a Bíblia diz, ainda não conhecia o Senhor. Pode um negócio desse? Eu acho que se ele tivesse idade, ele estaria cantando no coral. Ele era diácono, ele era presbítero. Ainda não conhecia o Senhor. Certa noite, Deus o chamou. Samuel, Samuel. Ele ia lá no sacerdote Eli, achando que era o Eli que estava chamando. Era Deus, ele não reconhecia a voz de Deus. Ele não tinha este contato com Deus. E a Bíblia é clara, ele ainda não conhecia o Senhor. Meus prezados, pessoas de igreja, pessoas religiosas, ficam espantadas, admiradas com esta palavra, importa-vos nascer de novo. A segunda coisa que chama a minha atenção, está bem ligada, intimamente ligada a esta primeira, é que novo nascimento, ele também é para as pessoas da igreja. Entenderam? Novo nascimento também é para as pessoas da igreja. Não é só para os lá de fora, de vida tão errada, tão suja, para esses que lideram, muitos que lideram o país e que estão nesta vida emporcalhada. Novo nascimento, nova experiência é para eles, mas também é para os de dentro da igreja. Meus prezados irmãos, eu fiquei pensando nisto aqui. Temos a classe de catecúmenos, da qual Rafael fez parte, e outros fizeram parte. Anualmente esta classe funciona, mas novo nascimento é algo distinto de estudos, de classe de catecúmenos, de presença à igreja, de trabalhos na igreja. Novo nascimento é algo todo especial, todo especial. Eu quero dizer para os meus irmãos e amigos que é mais fácil, no meu entender, é mais comum trabalho para Deus entre religiosos do que pessoas de fora. Pessoas de igreja dão muito trabalho a Deus. Dão muito trabalho a Deus. Eu sei que eu estou dizendo algo muito simples, mas ao mesmo tempo discutível. Pessoas de dentro de igrejas que não passam pelo novo nascimento, são pessoas que dão muito trabalho a Deus. Muitos acham que são de Deus. Muitos pensam que conhecem a Deus. Muitos andam sofrendo quando caem em tentação, achando que são de Deus, sendo que não tem nenhum vínculo através do Senhor Jesus Cristo. Novo nascimento é também para religiosos. E eu termino, meus irmãos, procurando dar aqui um desfecho. Novo nascimento é que faz da pessoa nova criatura. Não é simples? Novo nascimento é que faz de uma pessoa nova criatura. Esta experiência com o Senhor Jesus Cristo. Antes dela é antiga criatura.
é pessoa com todas os comportamentos de perdido, sem Cristo. O apóstolo Paulo diz assim: se alguém está em Cristo, é nova criatura. É só Cristo que faz da pessoa uma nova pessoa. Não são as nossas intenções, não são os nossos planos, não é a nossa formação familiar, estudantil, acadêmica. É o novo nascimento. Novo nascimento é que faz da pessoa uma nova criatura. Somente quem passa pelo novo nascimento pode afirmar que é uma pessoa regenerada. Foi gerada de novo. Nasceu do Espírito. Foi isso que o Senhor Jesus disse a Nicodemos naquela noite. É o nascimento do Espírito Santo. É algo profundo, misterioso. Só quem passa por ele sabe. Só quem passa por ele tem esta tranquilidade, esta segurança. Jesus disse: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Saiu da morte, começou a viver. Quem não nasceu de novo, continua morto espiritualmente. Eu sei que muita gente, por não entender, até critica esta linguagem, mas é a linguagem bíblica. As pessoas em Adão estão mortas. Em Cristo, elas renascem, são ressuscitadas em Cristo Jesus. E no céu só vai entrar quem foi ressuscitado em Cristo Jesus. Quem permaneceu morto em Adão, não irá. O céu não é lugar de morto espiritual, céu é lugar de vivo espiritual. E é só em Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Meus prezados irmãos, tudo indica que Nicodemos, com toda aquela surpresa, aquela admiração, tudo indica que ele teve a experiência de novo nascimento. A Bíblia não é clara, mas há evidências. Por exemplo, as autoridades mandaram guardas prenderem o Senhor Jesus Cristo. Eles foram para prender e não conseguiram. Quando ouviram Jesus, viram o que Jesus estava fazendo, não tem jeito, nós não conseguimos prender este homem. E as autoridades falaram até mal dos guardas. O Nicodemos levantou a sua voz. A nossa lei ousa condenar um homem sem primeiro ouvi-lo? Olha bem, a defesa dele de Jesus. Ele que tinha ido de noite, agora abertamente ele estava dizendo, mostrando alguma coisa bem diferente do Senhor Jesus Cristo. Mais tarde, o Senhor Jesus Cristo é preso, é condenado à morte, é crucificado e morto. Quem vai lá no alto do Calvário para tirar o corpo de Jesus da cruz? José de Arimateia e Nicodemos. Interessante isto. Seguindo as pisadas, a gente chega a esta conclusão. Aí, fora da Bíblia, a história secular diz que Nicodemos foi expulso do Sinédrio, por causa da sua vida cristã. Ele foi expulso. Então, se isto de fato aconteceu, comprova
que ele teve a sua experiência. Ele chegou a ser expulso até da cidade de Jerusalém. Ele não podia mais viver lá, por causa da sua fé em Jesus Cristo. Nasceu de novo. Novo nascimento é a mais gloriosa experiência. Eu quero que cada um reflita bem. Quem já nasceu de novo, agradeça, louve, exalte o nome do Senhor Jesus Cristo. Testemunhe, viva para Jesus. Quem ainda não nasceu de novo, faça uma introspecção. Olhe para dentro de si, examine a sua vida passada e reconheça para onde você está indo. Se ainda não nasceu de novo, pela fé, deixe o Senhor Jesus Cristo agir e o Espírito Santo regenerar a sua pessoa. Amém.